Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 092, a gente vai falar sobre prestadora de pequeno porte, entrando mais a fundo nesse tema que eu acredito que é importante para toda e qualquer pessoa que faz serviço de gestão de telecom, visto que um prestador de pequeno porte a gente vai ver parte de conceito, o que é, o que não é, como é que você identifica isso, alguns pontos principais. E o objetivo de eu estar te trazendo essa aula é para você entender como é que elas são, como é que elas existem, ou seja, quem são essas PPPs ou PPP, que é um prestador de pequeno porte, algumas regras importantes, conceitos que você precisa saber quando você faz a contratação ou está buscando algum contrato e entender um pouco mais da parte de competitividade do mercado. Então a ideia da gente ver essa aula sobre os prestadores de pequeno porte é para você entender o leque que existe. Não tem apenas as principais e grandes prestadores, existe um leque grande de milhares de empresas que você pode fazer a contratação de alguns serviços do, vamos assim, mundo de telecom. Essa é a ideia que a gente vai ver na aula de hoje. Se for sua primeira vez, entenda que esse projeto Gestor de Telecom são aulas que eu passo com conceitos, fundamentos, parte de conceito básico, informações avançadas, algo mais à frente do que você pode saber e algo mais básico do que você pode saber hoje. Então a ideia é passar do mais básico ao mais avançado. Então você deve estar nesse intermediário, de um lado, de outro ou no meio. A ideia é que você esteja neste processo. E o gestor de telecom é aquele profissional que faz as atividades que administra os contratos, relacionamento com a operadora, a parte de contas, analisa se a conta está certa, se a conta está errada, que é vulgo auditoria, dentre outras atividades que a gente pode fazer como gestor de telecom ou a equipe. Então, essa aula aqui vai ser para a gente esmiuçar, ou seja, pegar um detalhe, alguns pontos principais quando a gente tem um prestador de pequeno porte. E caso você tenha qualquer dúvida, qualquer comentário, fico à tua disposição, manda aqui nessa aula que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Vamos em frente. O que é uma prestadora de pequeno porte? Entenda de uma maneira mais reta. É toda aquela empresa que presta um serviço de telecomunicações, independente de qual seja, mas que ela não tem muitos clientes. Ela ainda tem uma estrutura, vamos dizer assim, menor. Comparado, por exemplo, com TIM, Vivo, Claro, Oi. Você tem uma estrutura em nível nacional com basicamente todos os estados sendo atendidos e quase todos os municípios. A gente sabe que não são todos porque ainda existe um déficit no nosso Brasil, mas é muito grande essa estrutura e não dá para você competir com a empresa que vai nascer hoje com essas prestadoras. Então, por isso, foi criado um prestador de pequeno porte, ou seja, uma empresa que está atuando. E aí é um termo realmente na Anatel. Esse prestador de pequeno porte ele ainda tem uma subdivisão, que é mais ou menos as empresas que têm até 5.000 contratos, 5.000 serviços sendo ofertados, e aquelas acima de 5.000. Em algumas resoluções e algumas coisas tem essa diferença. Em outras é apenas definido pequeno porte, que normalmente você vai ver qualquer prestador, quase qualquer prestador de serviço, sem ser as principais, é um prestador de pequeno porte. E também, se você pensar em, mas tem aquelas prestadoras regionais que tem um porte grande na visão da gente, mas ela ainda é, em alguns pontos, considerado um prestador de pequeno porte, ou ela é uma prestadora de grande porte, vamos dizer assim, nacional. Isso aí você tem que entender essa definição. Os serviços, banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel, e aí você enxerga MVNOs, que são as prestadoras de telefonia móvel virtuais, elas também, em caso não todas, mas são consideradas como um prestador de pequeno porte, ou seja, as obrigações, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Então enxergue, desde o serviço de banda larga a telefonia móvel. Em todas esses tipos de serviço, você pode ter um prestador de pequeno porte. Além disso, a participação nacional, ou seja, em todo o Brasil,
deve ser inferior a 5%. Então, quando a gente pensa, aquele provedor regional, como é que está a estrutura dele? Se a participação dele naquele tipo de serviço, por exemplo, é banda larga, ele tem que ser abaixo de 5%. É telefonia fixa? Abaixo de 5%. É telefonia móvel? Abaixo de 5%. Se ele passar disso, ele não é mais um prestador de pequeno porte. Aí ele já vira, vamos dizer assim, uma prestadora nacional, uma prestadora com porte, lógico, mais sustentável do que a definição de prestadora de pequeno porte. Além disso, caso você queira mais informações, tem aqui os grupos econômicos principais. Telefônica, que é a da Vivo, Telecom Américas, que é a Claro, Telecom Itália, TIM, Oi, Sky e AT&T. São essas as composições para você entender como você identifica uma empresa, um prestador de serviço, que é considerado prestador de pequeno porte. É assim que a gente identifica. Bate o olho, pega essas informações aqui e você consegue saber se ele é ou não é. E como eu te passei, tá? A questão dos 5 mil acessos são considerados contratos, dá no mesma visão, dá no mesmo resultado. Então, existem algumas coisas que dividem abaixo de 5 mil, acima de 5 mil. Só para você ter ideia. Principalmente na resolução 632 da Anatel, a parte de regulamento dos nossos direitos como consumidor e deveres. Por que entender sobre uma prestadora de pequeno porte, uma PPP? O que é que isso vai me ajudar, Kleber? Para que eu preciso saber disso? Primeiro, quando eu trago uma aula aqui para você, é com foco em te ajudar, em te trazer resultados. Então, como eu tenho uma metodologia chamada Metodologia Reduz o Custo todo mês, o meu esforço, o meu trabalho, ele tem 2 pilares. O primeiro pilar, negociação, ou seja, reduzir os valores no máximo possível, pensando na operação, que ela tem que funcionar, e no pilar de gestão, que é você administrar aquele serviço da melhor forma possível, relacionamento com a prestadora, como é que são as ações que você precisa fazer. Tem N coisas aqui. Se eu vou começar a falar, é melhor tu dar uma olhada na aula que eu falo sobre a metodologia. Ou, se você for aluno, ou se quiser ser aluno, você dá uma olhada no site, você vai ter lá todos os pontos da metodologia, o que é, o que é que não é. Mas, em resumo, tem esses especificamente pontos. E quando a gente pensa em prestador de pequeno porte, é uma abertura que a gente tem de concorrência para as prestadoras maiores. Existem lugares que pode ser mais interessante um prestador de pequeno porte, assim como o inverso. Pode ser melhor um prestador de grande porte, pode ser questão de cobertura, pode ser questão de preço, pode ser questão de serviço. Existem N variáveis para você escolher um prestador de serviço. Mas você conhecer e saber que eles existem, os PPPs, é importantíssimo para você poder ter a opção de escolha. Então, concorrência no setor é a primeira coisa que você tem na cabeça. Por quê? Um prestador de pequeno porte, em sua maioria, ele não vai ter os custos englobados de um prestador normal de banda larga ou de telefonia, qualquer que seja. Não deve-se ter os mesmos encargos, não deve pagar o mesmo valor, até porque não fatura o mesmo tanto. Então você já tem uma noção que pode ter uma competição sadia para a gente como consumidor. Então isso é importante você entender. Segundo ponto, é uma alternativa das prestadoras. Vamos supor, não estou feliz com essa prestadora. Quais são as alternativas que você tem? Você não está amarrado apenas a 3 prestadoras. Você tem outras opções. Lógico, dependendo do tipo de serviço, de onde você está, a localização, você pode ter limitação de prestadores. Sim. Mas pensando em uma área que você está, em que você tem essa liberdade, essa opção de escolha mais ampla, maior, é importantíssimo você saber para ver as alternativas. Até, se for necessário, barganhar preço, ver a questão de cláusulas contratuais, fidelização e por aí vai. Então você tem alternativas para ter o serviço que você precisa. E você pode ter, porque não é necessariamente obrigatório, mas você pode ter uma proximidade maior com fornecedores. Então, a prestadora de banda larga, existem algumas, por exemplo, que aí é mais fácil você ter contato com o dono, um filho do dono. Em alguns cenários você vai falar com os profissionais normal, mas não é uma hierarquia tão grande para você falar
com um diretor, com um gerente, com algo do tipo. Você normalmente tem uma flexibilidade, facilidade em falar. Esse é um ponto. Lógico, existem prestadores de pequeno porte que você não tem esse acesso. E existem prestadores que você tem. Mas me diga se você vai conseguir falar com algum diretor na TIM, na Vivo, na Oi ou na Claro, de forma assim, vou falar com atendimento, eles vão transferir? Não vai ter. Você não vai conseguir isso. É fato, porque a estrutura é outra. A pessoa está em um lugar, o atendimento é em outro. X, N motivos. Mas em um prestador de pequeno porte você pode ter essa proximidade maior. Isso não impede, lógico, se você conhecer alguém das prestadoras maiores, você tem um relacionamento, você tem algum contato, pode existir também. Até na Oi pode ser mais fácil de você conseguir essa, como é que eu posso dizer, essa rede de contatos. Nas outras prestadoras você provavelmente vai ter mais dificuldade. Então, pode ser que você tenha mais proximidade com fornecedores devido a essa estrutura ser mais enxuta, que são as pequenas e médias empresas. A gente normalmente tem mais acesso às pessoas que estão na gestão devido ao tamanho da estrutura. E em alguns casos, ele que responde ou tem alguém que responde, tem alternativas. Então, por isso que eu acredito que é importante você entender sobre as prestadoras de pequeno porte. Você vai ter uma alternativa de concorrência, pode ser uma boa opção na parte financeira, da parte de preços, oferecer os serviços e a proximidade maior com algum fornecedor. São opções que eu acho que sempre são importantes serem levadas que você pensa em algum serviço a ser contratado ou que já tem você quer fazer alguma mudança. A prestadora de pequeno porte e o regulamento de qualidade de serviços de telecomunicações, que é o RQual. Nesse cenário, não sei se você sabe, se não, fique sabendo, que as prestadoras pequenos e grandes porte, elas oferecem seus serviços. E existe um regulamento de qualidade de serviço, telecomunicações, que foi criado, foi constituído e daqui a algum tempo você vai começar a ver os selos de qualidade. Eu acho que, se não me engano, em 2023 é fato que você já deve ver algo palpável. Assim, eu consigo saber se essa prestadora tem um selo ou não. Aqui eu não consigo ver. Por quê? O que será? Nesse contexto, quando você pensa em qualidade de serviço, o RQual, só para você ter ideia, é o Regulamento de Qualidade de Serviço de Telecomunicações que eu te passei. E você pode pesquisar por essa sigla. Nele, você vai conseguir ter noções de qualidade de serviço, se o serviço está sendo entregue corretamente. Se não está sendo entregue, você já tem, na verdade, um site para consultar onde a internet está sendo entregue corretamente, não está sendo entregue, quão demorado é ou quão rápido é aquele serviço, se você tem perda de dados, se você não tem perda de dados, ou seja, vai te municiar de informações. Porque a gente, em determinadas situações, a gente reclama, o serviço não está funcionando, mas a gente não tem como dar uma prova disso, a não ser protocolo de atendimento ou algo do tipo. Agora, a gente tem mais informações. Além disso, tem a parte de, se for rebaixado, a gente pode ter isenção de multa. Em algumas coisas contratuais, a gente pode ter isenção de multa para cancelamento, se aquele serviço não está sendo ofertado, ou seja, você contratou, está pagando, mas não está ali funcionando. Então, existem vários pontos que provavelmente daqui a algumas aulas eu vou fazer uma aula só sobre o RQual, para você entender exatamente todos os pontos dessa qualidade, porque daqui a pouco é que você vai ver isso com mais força. Daqui a pouco eu digo, depende de quando você veja essa aula. Você vê essa aula em 2023, você já deve estar vendo isso nativa, ou seja, assim, na tua vida real. Mas daqui a pouco a gente vai ter todos os pontos e principalmente o selo de qualidade, porque precisa ter 2022 analisando todos os pontos para ter uma avaliação posterior ao período, vamos dizer assim, que a gente tem de consumo. Então, isso aqui é o que a gente tem, é o que vai acontecer. E aí você divide, existem as prestadoras, vamos dizer assim, nacionais, e existem as prestadoras de pequeno porte. Como é que elas vão se comportar? Primeiro ponto, ele é obrigatório. Então não tem uma empresa que venha dizer, nacional, não quero participar. Não vai ter essa opção. É obrigatório para todos que não se enquadrem como PPP. É simples.
Não tem a opção de escolha, é obrigatória a participação, então a gente vai ter essa visão de qualidade das principais prestadoras. Segundo ponto, se alguma prestadora de pequeno porte quiser participar, ela pode, desse grupo técnico de qualidade, GTQual, é a sigla, vamos dizer assim, dessa equipe. E ele pode participar. Eu, neste momento, consultei antes da aula, existem algumas prestadoras consideradas de pequeno porte participando desse ano letivo de 2022 para ter sua composição analisada. No meu ponto de vista, existe, lógico, pontos A e pontos B, mas a visibilidade que ela vai ter, a estrutura que ela vai ter por estar participando aqui, eu acho importante. E para mim, como consumidor, é ótimo, porque eu enxergo que, na minha visão, ela está dando a cara a tapa. Se der problema, ela também vai ser responsável. Mas se der certo, eu tenho uma noção de qualidade daquela empresa, do serviço que está sendo oferecido. Para mim, isso é importante como consumidor. E eu vendo as empresas aqui, para mim, é um diferencial a mais. Tinham até empresas que eu não conhecia. Lógico, cada região, estrutura de cliente e tudo mais. E facilita para você descobrir. Ah, tem essa empresa aqui. Será que a sua está lá? Provavelmente não, porque a gente tem de prestadores de serviço milhares, aqui eu acredito que não chega a dezenas. Então, existe ainda algo que vai ser feito, a estrutura, mas se uma prestadora de pequeno porte quiser participar, ela pode. E aí a gente entra no setor de prestador de pequeno porte com um selo de qualidade, ou seja, que diz, ela vai ter, na minha visão, uma chancela, ou seja, uma força maior se ela for competir com outra prestadora. Eu vou dizer, não, essa aqui eu tenho como cobrar esses pontos aqui de atendimento, de prestação de serviço. Então, eu vou normalmente puxar para essa que vai me entregar mais qualidade no serviço, lógico, considerando que o preço é o mesmo ou até tendo diferença no preço. O importante é eu pagar um preço justo e ter uma qualidade do que eu estou contratando. Simples assim. Não tem como você contratar algo que entregue inferior. Está errado. Ele tem que entregar no mínimo o que foi solicitado. Lógico, existem as regras de contratação de cada um dos serviços, mas esse fluxo é o que eu acredito que ajuda. Então, pensando em qualidade de serviço, nas prestadoras de pequeno porte, tem esse contexto. Além, lógico, do próprio contrato, que você pode colocar lá as cláusulas e ver o que tem na parte de qualidade dos serviços de telecom. Como deve ser o atendimento de uma prestadora de pequeno porte? Lembre-se, uma prestadora de pequeno porte, ela não tem um atendimento igual a uma prestadora de porte nacional. Ela normalmente é diferente. Pode ter uma prestadora que ofereça algo diferente da outra? Sim, porque ela sai do mínimo. Mas o mínimo, vamos dizer assim, solicitado pela Anatel e pelas regulamentações é que o atendimento aos consumidores, independente de pessoa física ou jurídica, seja realizado em dias úteis das 8 às 8. Ou seja, 8 da manhã às 8 da noite. É o que eles dizem. Eu preciso que você atenda seus clientes nesse horário. Já tem prestadora, que eu conheço, tem até cliente com esse atendimento em algumas prestadoras de pequeno porte, que o atendimento ele é 24 horas. Lógico, uma área ou outra, ela funciona em dias úteis, mas o suporte ao cliente, ou a área que faz reparos, ela trabalha todos os dias. Ou eles têm um terceirizado lá que faz isso, depende da forma que eles atuem, mas tem essa possibilidade. Então, depende também do teu serviço. Esse prestador, qual é o atendimento deles? Porque você tem um serviço em que você precisa dele no final de semana, e no final de semana o pessoal não tem um atendimento ou não consegue trabalhar, você vai ter possivelmente dificuldades. Então, dependendo do teu serviço, veja a forma de atendimento. E um ponto interessante, toda ligação que você fizer para a central de atendimento, ela deve ser gravada e deve ser guardada pelo prazo mínimo de 90 dias. Então, fique ciente que se você precisar, eu quero a gravação dessa ligação, eles devem te fornecer, eles devem fazer esse fluxo. Caso não faça, aí você preste atenção nesse prestador de serviço. É obrigação sua, dá uma olhada nisso aqui, porque até onde eu sei você tem que fazer. E até a gente, como consumidor, a gente se protege. É bom a gente ter esse fluxo. E na parte de atendimento, indo um pouco mais à frente, que não tem, vamos dizer, uma regulamentação dizendo isso, que as grandes prestadoras,
na prática, toda ligação que você faz, ela deve gerar um protocolo. Na pequena prestadora, não. Nem sempre toda ligação que você faz tem um protocolo. Aí você para e pensa, como é que eu vou saber a gravação? Como é que eu vou ter informações que realmente comprove aquilo? E aí você tem que ver com a prestadora este ponto. Mas, quando você abre um chamado técnico, ou seja, um protocolo de reparo ou algo do tipo, normalmente tem uma numeração. Para as outras coisas, pode ser que você tenha essa dificuldade. E aí você escolhe. Se você quiser uma comprovação, você pode tentar, se você tiver uma alternativa de comunicação via e-mail ou alguma outra maneira. Que aí você fica respaldado daquilo que foi solicitado, daquilo que foi feito, que também não foi feito. Mas fica ciente que essas são as obrigações mínimas para uma central de atendimento. E lógico, se for problema de reparo, tal, cada coisa tem o seu prazo, vamos dizer, mínimo e esperado. Mas fica ciente que aqui, para te atenderem as demandas, esse é o fluxo. E pode ser que você tenha ou não um protocolo de atendimento, como eu te passei, mas entenda aqui principalmente o horário de atendimento e a forma de atendimento que deve ser disponibilizado para todo e qualquer consumidor. Sua prestadora de pequeno porte deve ter ouvidoria? Isso é um ponto que eu já vi e, em alguns casos, já precisei. Qual é o cenário? As prestadoras de porte nacional, elas obrigatoriamente precisam ter uma ouvidoria. Resolução 632 foi atualizada com essa informação, se não me engano, pela Resolução 717 da Anatel. Então, hoje, se você quiser ligar para Vivo, para Claro, para Oi, para TIM, elas têm um departamento de ouvidoria, que ele é separado do atendimento normal. Eles têm, vamos dizer assim, processos mais autônomos. Ele não é, como é que eu posso dizer, enraizado e mais burocrático como o atendimento normal. E normalmente você liga para atendimento, não conseguiu, teve dificuldade, você fala com a ouvidoria. E aí eles, até onde eu vejo, estão sempre dispostos a te ajudar, a te atender. Pode ser que ele não consiga na hora, abra um protocolo ou algo do tipo, mas as minhas experiências são muito mais positivas do que negativas. Neste cenário, a gente para e pensa, tudo bem, entendi para que serve a ouvidoria, conheço o fluxo, mas uma prestadora de pequeno porte, ela é obrigada a ter? Ela tem? O que é que a gente tem como... Eu posso cobrar dessa prestadora que ela tenha? Como é que é esse fluxo? Nesse cenário, como eu te passei, a resolução 717 é que trouxe a ouvidoria e o artigo 104-A diz que, como eu acabei de passar, todas as prestadoras são obrigadas, exceto prestadoras de pequeno porte. Elas não são obrigadas a ter uma área de ouvidoria. Ouvidoria numa prestadora de pequeno porte nada mais é do que você ter contato com o dono. Se, na minha visão, alguns prestadores que eu tenho em alguns clientes, eu já tenho um contato com o dono ou filho do dono, ou algum familiar, vamos dizer assim, de quem está no topo da organização, na prática eu tenho acesso a uma alternativa. Lógico, existem organizações que não. Então depende do relacionamento que você tem com a prestadora. Mas toda prestadora de pequeno porte, ela não é obrigada a ter uma ouvidoria. Mas eu já vi algumas prestadoras de pequeno porte tendo ouvidoria. Ela tem lá um canal de ouvidoria. Pode ser uma pessoa, duas, ou um canal direto. Fale com o diretor, fale com o presidente, fale com o CEO. E isso vai fazer o mesmo, vamos dizer, a mesma função de uma ouvidoria. Se for, fale com o presidente, fale com o CEO, alguma coisa do tipo, ou que tenha alguém lá atendendo as demandas, que aí normalmente é uma pessoa que deve ter mais conhecimento das organizações da estrutura para dar um apoio, para dar uma prioridade, para tentar fazer algo para ajudar o cliente. De fato é isso que a gente como consumidor precisa. Então, se a prestadora de pequeno porte que você tem ou que você está vendo, ela tem uma área de ouvidoria, eu coloco um ponto positivo. Porque se ela já tem isso e ela não é uma prestadora nacional, ela já tem uma estrutura mais organizada do que uma prestadora de pequeno porte que não tem esse mecanismo. Então eu vejo isso com bons olhos. Então, segundo ponto, precisa. É outra coisa que você pode parar para pensar.
Como eu te falei agora, se eu tenho acesso ao dono, se o dono tem facilidade de negociação, se ele faz todos os contratos, ou seja, se ele está com a mão na massa, em alguns casos eu acho que não. Mas, se você tem uma estrutura em que existem pessoas fazendo e você dono, você gestor, quer ficar de olho no teu negócio, por quê? Querendo ou não, se a gente consumidor, a gente decide cancelar aqui e o dono nem sabe, pode ter empresa quebrando mês que vem. Então acho importante ter uma área de ouvidoria para poder sanar esse tipo de situação que pode acontecer. Ou seja, N coisas que são, na prática, insatisfações que o consumidor tem. Então acho bom uma prestadora ter de pequeno porte, porque vai me auxiliar nestas questões. Quando tiver algo que o atendimento não consiga resolver, com quem eu posso falar para resolver aquilo? E que na prática a gente sabe, eu e você, vamos dizer assim, que uma coisa é a gente ser funcionário, outra coisa é a gente ser um prestador de serviço e outra coisa é a gente ser o dono do negócio. Tem situações que a gente, como gestor de telecom, a gente precisa cobrar aquilo, mas a gente quer ver uma resposta mais, vamos assim, mais real para resolver o problema que a gente tem. E eu, normalmente, quando tem um problema que está, vamos dizer assim, mais complexo, eu busco outras alternativas. E a ouvidoria é uma das primeiras que eu busco. Falei com o atendimento, não foi? Ouvidoria. Falei com o atendimento, teve algum problema, não foi? E é um prestador de pequeno porte? Ô gestor, você consegue me ajudar nisso aqui? Como é que eu faço essa questão? E você tem profissionais que queiram ajudar, são fundamentais para a gente manter um bom relacionamento e um contrato duradouro. Essa é a ideia que eu acho que você tem que entender na prestadora de pequeno porte, essa questão de ouvidoria. Mas saiba que eles não são obrigados a ter um departamento de ouvidoria. Mas ia ser bom se a Anatel daqui a pouco colocasse alguma estrutura mínima, pelo menos uma pessoa para fazer isso, eu acho que já ia ajudar. Como é, faltou o português ali, a fidelização. Como é que existe esse contrato de permanência para os prestadores de pequeno porte? E aí existe, lógico, a regulamentação 632 da Anatel, que ela tem algumas definições, mas um prestador de pequeno porte, você pode pensar, tudo bem, quais são os requisitos mínimos, ou o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer, como é que é esse cenário? Lembrando que fidelização normalmente você receber um desconto para ser cliente daquela prestadora durante um determinado tempo. Então, vamos supor, o preço daquela banda larga que você está contratando é de, vamos supor aqui, R$1.000. Mas porque ele colocou um prazo de fidelização X, vai ser 500. Pode fazer. Ou, Kleber, pode existir sem fidelização? Pode. Posso ter um prazo de 3 meses? Dependendo da empresa, sim. Então, qual é o mínimo assim que eu posso contratar? Como é que é essa composição? O mínimo é de 12 meses quando você pensa em um contrato pós-pago. Então tem pré-pago? Tem. Pode ter a opção de controle também. Principalmente pré-pago você vai ver mais na parte de MVNOs. Não tem contrato de fidelidade. Você pode utilizar o serviço lá, tem uma empresa de PPP, e você utiliza o serviço de forma pré-paga, sem fidelização. Mas quando você entra para pós-pago, o mínimo é de 12 meses. Na maioria dos casos. Você também pode ver um contrato de 24, 36, já vi de 48, por aí vai. Mas o importante por ser uma empresa de pequeno porte, você tem a opção de, vamos dizer assim, buscar alternativas. Eu não vou buscar um contrato menor do que 12 meses. Nos meus clientes eu não vejo necessidade hoje. Pode ser que você tenha. E se tiver um projeto tipo, é um evento, é uma coisa de alguns meses, é uma caravana, estou dando exemplos. Aí você sempre avalia a possibilidade. Nesse local aqui, o que é que eu consigo fazer? Quantos dias? E você sempre avalia, mas fidelidade para você permanecer, no pós-pago você vai ter pelo menos esse mínimo, mas que não é um mínimo, vamos dizer assim, que aquele prestador pode ou não alterar. Não é uma regra, vamos dizer assim, substituível. Você não vai ver isso. Por exemplo, com as prestadoras nacionais, vai ser muito difícil você mudar porque é um contrato engessado. É um contrato que eles têm que fazer vamos dizer assim, em uma estrutura nacional e que não permite muitas modificações. Poucas são as
situações que você consegue alterar um contrato de uma empresa nacional. Mas um prestador de pequeno porte, sim. E aí você fica ciente do mínimo que existe, se é pré, se é pós-pago, qual é a condição de pagamento, mas que existem alternativas. Aí, lógico, banda larga, normalmente é pós-pago, telefonia fixa também, mas você pode ter outras alternativas até na telefonia fixa. E na telefonia móvel tem pós-pago e tem pré-pago, até no MVNO. Então fica ciente que existem essas condições, vamos dizer assim, e quando você pensa em fidelidade, ou seja, o contrato de permanência em uma prestadora de pequeno porte, você pode ter essas alternativas. Então veja o que é melhor para a organização. 12, 24, 36, pré-pago. Então saiba que existem essas opções. O que fazer quando a prestadora de pequeno porte não entrega o serviço que foi contratado? E aí, essa questão de serviço que foi contratado é meio que, seja telefonia fixa, seja banda larga, seja telefonia móvel. Se o serviço não está sendo entregue, primeiro, está errado. Aí a gente já, se você já olhou isso no contrato, você não viu, mas tem que ver o que é que tem sobre as cláusulas de descumprimento de obrigações, sejam contratuais ou legais. Exemplo, você tem lá que aquele serviço deve funcionar durante 99% do período do contrato, ou de anual, que é o anual, ou que o prazo de suporte para aquele problema, se acontecer um problema de reparo, é de 1 dia, 2 dias. Passou daquilo, é uma desobrigação contratual. Ou, se legalmente existe a resolução XYZ e tem que ser feito aquilo em determinado tempo, não foi, então aquela obrigação legal não foi realizada. Dentre outras opções que existem. Mas essas são as principais para você entender. E tudo, de preferência, você tem que ver no contrato. Dá uma olhada no que é que tem lá, o que é que deve ter e o que é que não deve ter. Mas é fato. Vai ter que ter lá que o serviço deve ser entregue e algo relacionado a isso. Não está funcionando, Kleber, deu problema. Eu normalmente falo com a prestadora. Ou, se tiver alguma equipe lá, a equipe vai e faz primeiro contato com a prestadora e abre um reparo se for necessário. Mas prestadora que não está prestando serviço, ela tem que ficar ciente do problema. Feito isso, e não está funcionando ainda ou algo do tipo, você precisa ver as evidências do que está acontecendo. Exemplo, se for um serviço de banda larga, mostra que não está tendo tráfego, ou seja, pega o protocolo, desde quando estava, se tiver o departamento de TI, vê com ele se existem evidências que reforcem isso. Esse é o primeiro ponto. Telefonia fixa, você vai puxando o telefone, você sabe se está com sinal ou não. E telefonia móvel tem a cobertura da prestadora ou, em alguns casos, a questão de crédito, algo do tipo. Ou seja, o problema que estiver acontecendo. Tem evidências depois de falar com a prestadora, aí, se não for resolvido, Kleber, não consigo, não tem tal, mas isso estou dizendo, tá? Descumprimento, eu vou tentar primeiro resolver. Prestadora e tal. Se tiver ouvidoria, um prestador de pequeno porte, eu falo. Se eu tiver contato com o dono, eu falo. Se eu tiver contato com quem puder, eu vou. Até se for necessário abrir um protocolo de reclamação junto à Anatel, a gente abre. Mas extrapolou essas ações, ou seja, falei com a prestadora, eu tenho evidências, as provas daquilo e não estou conseguindo resolver, normalmente a gente pensa, tudo bem, então eu vou sair desse contrato. Aí, antes de você, vamos dizer assim, lógico, você pode falar com a prestadora, mas provavelmente eles vão te cobrar alguma multa. Se fizer multa, fala com o advogado, que é o quando necessário. Mas o serviço não funcionando, eles não devem te cobrar multa. Porque na prática, quem está, vamos dizer, não entregando o serviço é a prestadora de pequeno porte. E aí você avalia todas as questões. Mas não está funcionando o serviço, você tem o direito de rescindir. Agora, tem algumas, como é que eu posso dizer assim, alguns requisitos para que isso aconteça. O ideal é falar com a prestadora, ver com ela, anota os prazos, deixa tudo bem argumentado, bem registrado. Manda e-mail se for necessário, pega o protocolo das evidências, tenha provas. Porque se você precisar fazer a rescisão e eles cobrarem multa,
fala com o advogado ou com alguém da área jurídica que ele vai te orientar sobre essa parte mais, vamos assim, estrutural jurídica. Mas tenta primeiro falar com uma pessoa. Fala com qualquer atendente, depois recorre com mais instâncias. Não conseguindo, realmente você pensando em encerrar o contrato, ou seja, o serviço não está sendo entregue, aí você parte para o fluxo de cancelamento e busca outro fornecedor para atender aquela demanda. Mas toma cuidado com esse fluxo aqui, porque se você não tiver evidências e depois a prestadora quiser cobrar uma multa ou algo do tipo, você pode ter dor de cabeça. Para você não ter dor de cabeça, pensa nesse circuito aqui, nesse fluxo, que deve te ajudar. 5 coisas que uma prestadora de pequeno porte não é obrigada a fazer. Tem coisas que a gente acha que é ou que seria bom, mas que na prática ela não é obrigada. E aí a gente para e pensa, pelo menos eu paro e penso, seria bom que todos esses 5 itens fossem obrigatórios. Ou que uma prestadora atendesse todos esses itens. Mas nem sempre é. Primeiro, comunicar a Anatel sobre interrupções. Ela não é obrigada a fazer. Então, prestador de pequeno porte que teve um problema, não precisa avisar a Anatel. As de grande porte, sim. As de pequeno, não tem essa obrigatoriedade. Então, a Anatel, na prática, ela não enxerga esse tipo de interrupção. Primeiro ponto. Segundo, quando a gente pensa em prazo de fidelidade do contrato, esse contrato com prazo inferior a 12 meses com desconto, normalmente você não vê. Porque elas não são obrigadas a... se você quiser um prazo de contrato aqui de 6 meses, a gente tem, é obrigatório. Não é. Então pode ser que, por ser um prestador de pequeno porte, você queira fazer um teste. Você queira, tudo bem, eu vou usar aqui durante 3 meses, você me dá um desconto aqui, e se funcionar bem, a gente segue. Se não, eu reinsiro um contrato. Prestador de pequeno porte é bom você pensar em testar como é que o serviço funciona. E a gente não tem essa alternativa. Nas grandes também não. Mas eu acho que seria um ponto interessante se a prestadora oferecer esse tipo de testa aqui meu serviço e, se você gostar, a gente faz um contrato por um tempo maior. É degustação. Só que uma degustação paga. Eu acho interessante porque eu acho que favoreceria a venda do serviço. Mas hoje não é. Eu acho que seria importante, se fosse possível, ter uma obrigação sobre isso, porque facilita a gente contratar ou ficar mudando e cancelando aqueles contratos em alguns cenários. Outro ponto, envio dos indicadores de qualidade para a Anatel. Além de não precisar avisar das interrupções, ela também não precisa mandar os indicadores de qualidade. Ela não é obrigada. Seria ótimo se todas as prestadoras do Brasil, independente do serviço, tivessem que se reportar à Anatel, qualidade do serviço, para a gente medir, para a gente conseguir enxergar isso. Mas, hoje em dia, não é obrigatório. Atendimento 24 horas por 7 dias, que é o vulgo atendimento 24 horas, ou todo dia e todo horário, ter alguém lá para atender alguma demanda. E hoje não é obrigatório, só em dias úteis, de 8 da manhã às 8 da noite. Mas seria muito bom que todas as prestadoras de pequeno porte tivessem essa obrigação. Mas, na prática, nem toda. Tem consumidores que precisam disso, mas a prestadora não entrega. E também depende do tipo de cliente que ela tem. Mas seria bom que fosse obrigatório o atendimento de 24 horas. O quinto é ter uma ouvidoria. Uma ouvidoria simples. Por exemplo, qualquer questão, manda um e-mail para ouvidoria@prestadora-tal.com.br. É o canal de ouvidoria. Que lógico, não sei se o diretor ia conseguir ver, mas colocava um profissional lá para fazer essa função, para auxiliar. Seria algo, por exemplo, simples. Lógico, dependendo da demanda da empresa, né? Se a empresa tiver um monte de reclamação, fica mais difícil, vai precisar de mais profissionais. Mas tendo uma demanda pequena, por que não fazer isso? Bota um profissional para atender essa demanda, ou bota para o supervisor, coordenador, gerente, ter também essa atribuição. Eu acho que só vai ajudar. Então, essas são 5 coisas que eu acredito que não é hoje obrigatório para pequeno porte, mas seria ótimo ter uma prestadora de pequeno porte, como, por exemplo, esses 5 itens. Se ela mandasse a parte de interrupção para a Anatel, mas beleza, se avisasse aos clientes, também seria bom.
prazo de contrato para fazer um teste, tipo uma degustação, indicadores de qualidade, atendimento de 24 horas, tem uma ouvidoria. Todos esses pontos eu acredito que sempre ajudam na prestação de um serviço para uma prestadora de pequeno porte. E existem algumas que têm, pelo menos o atendimento e a ouvidoria. E algumas coisas também sobre qualidade. Mas fique ciente que não é obrigatório você ver isso nas prestadoras de pequeno porte. 7 cuidados para se ter com a prestadora de pequeno porte. E aí são cuidados, pontos realmente de atenção que a gente precisa ter. Existem, lógico, diversas empresas de prestadores de pequeno porte, seja telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga. Banda larga a gente vai ver o maior quantitativo desse tipo de empresa. Mas tem coisas que você precisa saber se realmente está correto ou está incorreto. Primeiro ponto, essa empresa pode oferecer serviços? Ela tem autorização da Anatel ou ela tem alguma relação com a Anatel que ela pode oferecer aquele serviço? Você tem como consultar? Ela pelo menos diz, Anatel, vou lá fazer aquela prestação de serviço? É importante você ter essa informação. Se ela pode, se não pode, se realmente aquele CNPJ está correto, se você não está vendo uma fraude, você precisa validar isso, que te ajuda a ter mais segurança do serviço que está sendo contratado. Primeiro ponto é esse, ponto de atenção, ter essa visão. Que no site da Anatel tem as opções lá de você ver a lista de prestadores de serviço, você escolhe a localidade e você o tipo de serviço, e dependendo do tipo de serviço a localidade, para você descobrir quem são os prestadores ou descobrir o que você está tendo contato. Segundo ponto, a forma de instalação e atendimento às normas. Só para você ter uma noção. Lógico, forma de atendimento de instalação, quando você pensa em MVNO, você não vai ter tanta norma, porque já tem uma prestadora por trás oferecendo. Quando você vai para banda larga e telefonia fixa, aí sim, você tem o cabeamento, a fibra ótica, se for necessário, a comunicação via rádio, a comunicação via satélite. Como é que essas tecnologias e a oferta do serviço devem chegar para você? Qual é a norma para aquela estrutura, aquela tecnologia? Você tem que saber disso ou ser informado pelo prestador para ver. Estão atendendo a norma? Já tive situações que, a norma é essa aqui, vocês não fizeram. Eles tiveram que corrigir o trabalho. Ou algo nesse sentido. Você precisa ficar ciente se está sendo feito corretamente ou não aquela instalação. Porque no final das contas, se for feita a instalação de maneira inadequada, mais à frente quem vai sofrer é você com o serviço tendo falha, tendo problema ou até o serviço não sendo entregue. Então isso é importante neste momento de instalação, você ficar de olho nisso. Facilidade de contato com o suporte. Quando você liga, em quanto tempo você é atendido? Existe protocolo, você faz via e-mail, você faz via sistema. Como é que você fala com a prestadora quando existe uma falha? É um telefone de contato, são 2. Você só consegue ligar no local, você consegue ligar fora do local. Como é que é essa comunicação? Então isso você tem que ver antes, ter noção pelo menos como é que é esse atendimento da prestadora. E o compartilhamento de postes. Você pensa em, lógico, banda larga ou telefonia fixa, que você tem a estrutura cabeada. Se você vai fazer via rádio, você não precisa de poste, você precisa de uma antena, mas de poste não. Então, quando você usa isso, essa infraestrutura, você tem que saber, eles têm contrato com aquela empresa, normalmente de energia elétrica, para fazer isso? Eu já vi cenários que não tinham. Não, a gente vai pedir, a gente tal, mas na verdade não tinha. Então, opa, fornecedor B, você tem? Tenho. Ah, então tudo bem. Porque vai que acontece um problema, ou vai que a prestadora lá de energia elétrica veio, eu vou cortar. E aí acabou o teu serviço, porque a prestadora não tinha um acordo com a empresa que literalmente colocou os postes. Então você tem que ficar ciente nisso. E outro cenário é, essa empresa ela vai colocar o poste para você fazer a função, ou a sua empresa que vai custear isso? Como é que é essa organização? E você tem que ficar ciente também neste tipo de cenário quando precisa. E lógico, aqui questão de postes dessa maneira que eu estou te falando é uma estrutura mais de interior, afastada das regiões metropolitanas. Nas regiões metropolitanas,
Não sei na sua cidade, mas em várias que eu vejo é um emaranhado de fios. E a gente tem que ter cuidado e ver se aquela empresa tem um acordo com a companhia de energia elétrica. E outro ponto, de onde vem o seu serviço? Você contratou uma prestadora de pequeno porte, tá tudo bem, mas esse serviço, exemplo, MVNO, vem de qual empresa de telefonia? Banda larga, tá vindo de onde? Por que isso é importante? Imagina que você contratou um serviço de uma prestadora de grande porte e contratou uma prestadora de pequeno porte. Eu tenho 2 links aqui para funcionar. Se um cair, o outro funciona. Mas se essa prestadora de pequeno porte, ela contrata o serviço daquela de grande, se uma cair, a outra cai. Se a grande der falha, a pequena vai junto. Então você tem que ter esses cuidados. Se a prestadora de pequeno porte, ela utiliza a mesma rede, ou se ela tem 2, 3 redes de comunicação para atender se você tiver uma falha. Eu já vi cenários que existiam empresas que contrataram 2 links da mesma prestadora pelo mesmo canal. Quando um caiu, o outro foi junto, não tem para onde correr. Então você tem que ter cuidado com isso na contratação de onde vem o seu serviço, na prestadora de pequeno porte, para não ocorrer que você tem 2 indo pelo mesmo lugar. E aí acontecer falha, acontecer algum incidente, você vai ficar sem o serviço mesmo tendo contratado uma redundância que é um segundo link, ou até um terceiro link. O 6º é o prazo de instalação. Você já vai ver de cara no contrato qual o prazo que eles vão fazer, se tem custo, se não tem custo, como é que é esse processo. Se eles atenderem nesse prazo já é um ponto positivo. Se eles demandarem mais tempo ou tiver algum empecilho, você tem que ficar ciente se você vai dar andamento àquele contrato ou não, porque o prazo de instalação é interessante você saber. E lógico que existe uma diferença entre contratos mais rurais e contratos mais urbanos. Tem uma certa diferença, equipe, tempo, deslocamento, equipamentos, mas você tem que ficar ciente do que você consegue, em quanto tempo você consegue ter aquele serviço. E até para diferenciar as propostas. Uma empresa oferece a instalação em 5 dias, outra em 3, outra em 7. Como é que é isso? Outra em 24 horas. É um ponto que é importante você saber para ter velocidade nesse fluxo. E o 7º ponto, que eu acredito que é extremamente de atenção, é dar uma olhada sempre no site do Reclame Aqui. Vê lá, prestador de pequeno porte, o que é que tem. Já tive situações que existiam reclamações numa prestadora de pequeno porte e eu fui questionar a pessoa que estava me oferecendo, o executivo de vendas. Existem essas reclamações aqui. Você consegue me dizer algo? Kleber, existe, realmente aconteceu, mas são consumidores de pessoa física, não são pessoa jurídica. Aconteceu XYZ, mas a gente respondeu. Você viu lá que tem XYZ, como é que tá? Eu disse, tá, mas vocês não responderam. Vocês respondem, não respondem? Como é que é essa questão? E a empresa ela vai se explicar sobre aquele cenário, mas não deixa de ver o Reclame Aqui para você ter uma base, uma ideia. Porque se tiver muita coisa ruim lá, tem cuidado para onde você está indo. Ou, não, isso aqui é fraude, isso aqui, ou no Reclame Aqui você não vai ver elogio. Entenda isso, tá? Você não vai ver, a empresa é muito boa, aconselho você fazer com ela. Não vai ver isso. Você vai ver os problemas, as questões problemáticas. E aí, é bom a gente entender, lógico, nem tudo você tem que levar a 100%, você tem que também dar o desconto, que existem situações, problemas e problemas. Mas serve para você ter um meio de avaliar publicamente aquele serviço da prestadora de pequeno porte. Então fica ciente nesses 7 cuidados que você tem que ter para avaliar pelo menos um prestador de pequeno porte quando vai te oferecer algum serviço. E o que é que a gente viu na aula de hoje? Várias informações sobre prestador de pequeno porte. O objetivo da aula foi te explicar como essas PPPs funcionam, como elas são, algumas regras importantes quando eu vou fazer uma escolha, quando eu preciso avaliar PPPs e, lógico, aumentar o teu entendimento sobre competitividade do mercado. Então, a ideia de você entender sobre prestador de pequeno porte, ele vai te auxiliar na questão de negociação de valores, buscar valores melhores, buscar alternativas de prestação de serviço. Lógico, a gente está no mercado competitivo e que a gente pode a qualquer momento mudar um fornecedor. Se, lógico, for uma proposta, se a gente conseguir valores atrativos, e isso sempre
é saudável para o mercado, no meu ponto de vista. Então, fica ciente o que é que são esses prestadores e como é que a gente pode utilizar as informações a nosso favor, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Aula 092, Projeto Gestor de Telecom, prestadores de pequeno porte. Abraço. Fui!